E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Tranca-Ruas do Imbaré. É hora de abrir a nossa gira, o povo tem cruzar, então vamos nos atar. Destranca a rua, abra meus caminhos, abra nossa gira e vem nos ajudar. Destranca a rua, abra meus caminhos, abra nossa gira e vem nos ajudar. Lá no eixo, Exu é Mojubá, Saravá, seu destranca-rua. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para você, se é a primeira vez que está chegando aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal também para dar um apoio para o nosso trabalho. Não esquece de deixar o seu comentário, sua opinião e também ajudar a saber mais sobre o vídeo de hoje e também compartilhar nas tuas redes sociais. Peço também para você, se puder, ser membro aqui do canal, vai ajudar demais, demais, demais o nosso trabalho. Você entrando como membro no clube de membros aqui, você vai receber totalmente de graça o curso Autobenzimento e Cura pela Ancestralidade, tá bom? Tudo isso a partir de R$ 2,99 sendo membro aqui no canal, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho de Tranca-Ruas do Imbaré, sugestão do nosso membro do canal aqui, o Diego Mendes. Ele pediu, após eu ter feito aquele vídeo sobre Exu Maré, né? Então todo mundo que me acompanha aqui o trabalho sabe que eu não gosto de falar das entidades, falar de histórias das entidades, porque isso é meio complicado. Eu acredito que às vezes a gente acaba adotando uma história que se ouve na internet como verdade para os nossos guias, nossos protetores, e quando na verdade isso acaba sendo um grande desrespeito à entidade ao qual nos acompanha, aquela que nos protege e nos auxilia no nosso crescimento espiritual e também físico, né? Por que não? Vamos lá, vamos falar de Tranca-Ruas do Imbaré, mas antes da gente falar sobre Tranca-Ruas do Imbaré, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, né? A definição de Imbaré, por exemplo, a gente ouve várias coisas na internet, você ouve lá, por exemplo, tem gente que fala que Embaré, em linguagens indígenas, significam águas que curam, né? Então é bem difícil você entrar num consenso quando você começa a ver algumas definições aí na internet. Então você precisa se aprofundar um pouquinho mais, né? Sair da zona de conforto e querer buscar um pouco mais de informação. Por exemplo, na língua tupi-guarani, a palavra embaré, ela se escreve embaeré, que significa o que é saboroso, tá? Então já não tem a ver com águas que curam, né? Mas a gente vai estar falando especificamente de Tranca-Ruas do Imbaré. Então, o nome, no significado, e algumas pessoas também atribuem ao Tupi-Guarani, de Imbaré, é barriguda, tá? Que por sua vez é o nome popular de uma paineira da família das bambocáceas, tá? Então, é uma árvore de tronco grossa, ventruda, né? Uma árvore grossa, e que ela chega a ser meio embarrigada, uma árvore que chega a ser torta. Tanto que algumas pessoas chamam realmente de barriguda, né? Embaré. Então, ela é assim, ela tem o tronco espesso e grosso pela quantidade de água que essa árvore armazena. Aí tem a questão de Tranca-Ruas do Imbaré, onde ele surge, como ele surge, que tem a história do Tranca-Ruas do Imbaré, né? Que ele é conhecido Imbaré, né? A região na cidade, uma região nobre na cidade de Santos, localizada próximo ao Boqueirão, né? Aparecida e Macuco, e mais especificamente no quadrilátero das avenidas Bartolomeu Gusmão, Afonso Pena, Siqueira Campos e Almirante Cochrane, não sei como é que fala, mas enfim, essa é a região tida como Embaré. E aí a gente tem na Umbanda falando muito sobre Tranca-Ruas do Imbaré, quando na verdade, se a gente olhar para o lado da Quimbanda, esse Exu acaba sendo um Exu que é um Exu mais de localização, ele é o Exu de um local. E aí a gente fala especificamente da região ali de Ambaré, né, que é daquele quadrilátero onde eu citei agora em Imbaré.
E segundo a história que se conta, né, foi lá uma história de um rapaz que era filho de uma índia, né? Então, enfim, que acabou ah, que acabou estava sendo perseguido e tal, e para não ser morto ele acabou se encantando, se transformou num ser enorme atrás de uma árvore de umbaré, de uma barriguda, né? E ali surge a figura emblemática do Tranca-Ruas de Umbaré. Tem história aí na internet para você pesquisar. Eu não vou falar ela aqui, até porque eu não considero que seja história de todos os Exus dessa falange. Essa história é do Exu primordial da falange de Umbaré. Então, se a gente ficar pensando qual é a função de Tranca-Ruas de Umbaré, ele tem uma função localizada. Ele tem uma função de comunidade. Ele é daquela região, do bairro, da localidade de Umbaré, né? Então, a gente fica pensando nisso, muitas vezes a gente acaba trazendo, por exemplo, para dentro da Umbanda, como uma falange abrangendo para várias questões ah, ah, e atribuir a cada linha, por exemplo, ou forças, campos de atuação. E aí fica um pouco complicado quando você fala de Tranca-Ruas do Imbaré, por exemplo, que tem uma origem na sua história do primordial, do rapaz esse que foi lá e se encantou, ele se transformou, então, quando morreu ou estava sendo perseguido para ser morto, ele se encantou e se transformou no Exu e nunca mais foi visto. E ali, então, naquela região, Tranca-Ruas do Imbaré começou a aparecer e é onde se dava culto, muitas vezes, naquela região de Imbaré, né? Então, é complicado você falar de reinos, de campos de atuação. Mas aí a gente volta para a questão do grupo falangeiro desse espírito em si, que são parte do grupo dos tranca-ruas, né? Então, o grupo dos tranca-ruas, dos Exus tranca-ruas, tem muitas faces, né? E muitas funções dentro dos reinos, e principalmente no reino de Quimbanda, que é um pouco distinto da Umbanda. O tranca-ruas do Imbaré, por exemplo, ele trata-se de um Exu que vai curando as enfermidades dos adeptos, né? Pela vibração purificatória das águas do mar, por exemplo, e curando também enfermidades de alma, da mente, as emoções, ou o corpo e as suas zonas de poder. Então, os tranca-ruas, eles têm todos os tranca-ruas têm essa função de uma operação de transformação mais profunda na alma das pessoas, na alma dos seus filhos, principalmente, né? Então, os quimbandeiros, principalmente, que trabalham com esses Exus, eles acabam sofrendo essa transformação, né? E atribui-se, como eu falei, que Tranca-Ruas é um Exu local, né, numa localidade, então por isso acaba atribuindo-se ele também ao desenvolvimento do comércio, né? Esse Exu ajuda muito na busca de requinte, sofisticação, poder aquisitivo, né? O próprio comércio e negócio, né? Estudos, desenvolvimento pessoal, trabalho. O trabalho sacerdotal também ele influencia muito. Já aquilo que envolve um grupo, né? Ou uma família espiritual. Tudo isso, essa questão de requinte, sofisticação, poder aquisitivo, né? Prosperidade comercial também. Então, ele auxilia muito seus adeptos, os seus filhos, principalmente nessas questões, quando seguido de maneira correta e alinhada dentro dessa falange e trabalhando conforme os ensinamentos da egrégora ao qual ele vem trabalhando. Então, os espíritos que compõem as falanges dos tranca-ruas de Umbaré, eles estão envolvidos com forças espirituais que regem o comércio, né? De novo, requinte, fineza, nobreza, realeza, bem como também curas através do poder das águas, como eu já falei. Porque existe um significado, como é que se fala, traduções para Imbaré falando sobre a água de Golfo, né, na beira do mar. Então, talvez por isso essa ligação com o poder das águas, porque Tranca-Ruas do Imbaré ele trabalha na transformação e na combinação de força entre os reinos da Lira e a Calunga Grande. Por isso que ele está muito atrelado às questões comerciais e também sofisticação, poder aquisitivo, né? Então, dessa forma, Tranca-Ruas do Baré, ele leva a evolução espiritual
dos filhos na questão material também muito a sério, né? Mas se os adeptos de Tranca-Ruas do Imbaré forem displicentes, eles podem literalmente ser afogados nessas águas das baías pelas forças desse Exu Tranca-Ruas do Imbaré, né? Então tem que ter muito cuidado, porque esses filhos, quando estão desvirtuados, os filhos de Tranca-Ruas do Imbaré, quando estão desvirtuados, eles acabam incorrendo muito em vícios, em todos os aspectos, tá? Então é muito importante que a gente entenda que Tranca-Ruas do Imbaré não está apenas atrelado à questão de riquezas, por exemplo. Ele também está atrelado muito à transformação interior dos filhos, principalmente os filhos que precisam tratar o seu lado emocional de uma maneira mais profunda. Mas, logicamente, por ele ter essa passagem dentro do reino da lira, ele traz consigo a força para que esse filho consiga o poder aquisitivo melhor, o requinte, né, o desenvolvimento pessoal, né, seja ele no trabalho sacerdotal, e assim como envolve também o crescimento da família dos médiuns também, desde que o médium siga certinho os preceitos, desde que o médium siga certinho as orientações desse Exu e do guia-chefe da casa, seguindo muito à risca a sua doutrina, tá? Acho que sobre Tranca-Ruas do Imbaré não tem mais muita coisa pra gente falar. Isso aqui é mais para dar um apanhado geral, para que você entenda um pouquinho qual que é o campo de atuação dele, tá? E aí, se você quiser saber mais sobre a história especificamente do Exu Tranca-Ruas do Imbaré, você vai ter que buscar, sentar do lado dele, pedir agô, pedir maleme e pedir para ele contar a história dele, saber mais. Porque cada espírito, cada Exu, dentro da sua linha de atuação tem a sua história e a gente precisa respeitar a individualidade, tá bom? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá. Lá no Exu, saravá, seu Tranca-Ruas do Imbaré. Ogum é senhor da guerra, sou filho de Beira-Mar. O universo é de Olorum, o mundo é de Oxalá. Ogum é senhor da guerra, sou filho de Ogum Beira-Mar. Sou filho de Ogum Beira-Mar. Sou filho de Ogum Beira-Mar. Patacore Ogum, Ogum é meu padrinho.